Bom dia! Muito bom dia! Feliz quinta-feira, gente! Meu nome é Sávia Alves, sou psicoterapeuta sistêmica e esse é mais um Diário Estoico. Sejam muito bem-vindos! Antes da gente começar, sugiro que você já deixe seu like aqui, já mande esse vídeo para alguém que você sabe que vai gostar dessa live. E convide, pessoas para assistir todos os dias, 6h30 da manhã, me ajuda a divulgar esse conteúdo, para ele alcançar mais pessoas também, alcançar mais espíritos, e para que possamos evoluir juntos nessa caminhada da vida e fazer daqui um lugar melhor, com seres humanos melhores. A Terra não vai evoluir, não vai melhorar, se nós não fizermos nosso papel individual de aperfeiçoamento individual, interno, de buscar o apoio terapêutico, de buscar um entendimento da espiritualidade, fazer as pazes com o passado, com o presente, para que o futuro também seja pacífico, Vamos começar mais um dia de hoje, com o nosso momento espiritual, com a nossa oração diária. E hoje o tema vai ser sobre algo que eu falo sempre aqui, Mais uma vez eu vou compartilhar com vocês que eu tô muito feliz que esse livro do Diário Estoico, ele simplesmente traz todas as mensagens que eu sempre quis passar para vocês. E agora ele só me ordenou, basicamente, dia após dia, com um tema diferente. E hoje nós vamos falar sobre veja o mundo como os poetas e os artistas. E vai ser muito legal. Então vamos começar primeiramente, sem pular as etapas, na nossa oração diária. Se você puder, eu sugiro que feche os olhos nesse momento. Se você não puder, silencie a sua mente, concentre na sua respiração, limpe a sua mente, deixe ela livre de palavras e acolha essas palavras que eu vou falar agora no seu coração. Mal não vai fazer, E se você permitir, pode ser que faça o bem. Então vamos lá, nosso momento de comunicação com Deus, com a nossa paz interior. E eu vou ler a oração. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero ver hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vês, não ver senão o bem em cada um. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos enchas meu espírito, que todos quanto a mim se achegarem, sintam a tua presença. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Senhor, tu podes todas as coisas, tu podes conceder-me a graça que tanto almejo. Cria, Senhor, as possibilidades para a realização dos meus desejos. Em nome de Jesus. Amém. E a passagem do dia 18 é o seguinte. O poder da oração é a manifestação da energia. Assim como existem técnicas científicas para a liberação da energia atômica, existem também processos científicos para a liberação da energia espiritual, por meio do mecanismo da oração. Esta afirmativa é uma delas. E eu gosto de falar que a ciência é uma película de Deus, É uma partícula minúscula dele. Porque é através da ciência que a gente consegue entender como a vida funciona, como os processos energéticos funcionam, como que Deus, que é pura energia eletromagnética, funciona, E realmente a oração, o pensamento, A oração é esse momento de introspecção, de conexão, de não ter dúvidas, De se render. Geralmente as orações são feitas, em prantos, em desesperos, em momentos apavorantes, E naquele momento, quando a oração é a única saída, você não pensa, você simplesmente sente, se entrega e usa as palavras com o poder da vibração do coração, além do pensamento. E aquilo tem o poder de se manifestar
Por quê? Porque você está conectado com o momento presente, porque não tem dúvidas no quanto você está orando e pedindo, e você está alinhado, né? A sua fala com a vibração do seu coração, não está em divergência. E isso é pura energia, né? Palavras têm poder, pensamento é energia. Então a oração, ela é além de ser um momento de mindfulness, né? De atenção plena, de foco no presente, ela te possibilita acreditar sem duvidar. E esse é o verdadeiro poder. E agora vamos para o nosso diário histórico, que a lição de hoje está bem linda. O título é: Veja o mundo como os poetas e os artistas. E aqui, mais uma vez, vai ser a citação de Marco Aurélio, do livro Meditações. E fala assim: passa por este breve fragmento de tempo em harmonia com a natureza e chega a teu final de repouso graciosamente, assim como uma azeitona madura pode cair, louvando a terra que a alimentou e grata à árvore que lhe permitiu crescer. Isso aqui é basicamente o que eu tenho dito todos esses dias, né? Viva em harmonia com você, com a natureza, observe a natureza, observe a vida, conheça o seu espírito, né? Vamos sair dessa passagem terrena, desse corpo, mais aperfeiçoados, mais elevados espiritualmente do que chegamos aqui. E os autores do Diário Histórico falam o seguinte: há alguns fraseados de uma beleza assombrosa nas meditações de Marco Aurélio, o que é de admirar, considerando-se o público ao qual seus textos se dirigem, apenas ele mesmo. E eu me identifiquei muito com essa passagem aqui, porque também escrevo coisas assim, e são só pra mim, né? É o meu diário íntimo, e é uma coisa que eu falo muito pros meus clientes também, né? Façam isso, escrevam, agradeçam, sensibilizem o olhar, se aconchegue de palavras positivas e escreva. Porque assim como a oração, que é uma composição de palavras, tem um poder energético de manifestação, pensam essas palavras escritas. Para mim, elas têm um poder muito maior, né? Tanto que falo que comunico com Deus, porque desde que comecei a fazer orações escritas, realmente a nossa comunicação melhorou muito. É surpreendente. E o legal é que é só comigo e com ele, é a nossa intimidade, é o nosso relacionamento pessoal. Acredito que assim como o Marco Aurélio, né? Que eu escrevia para ele mesmo. Numa passagem, ele louva o encanto e a sedução do processo da natureza. As hastes de grão maduro se curvando, a testa franzida do leão, a espuma escorrendo da boca do urso. Deveríamos agradecer ao professor de retórica Marco Cornélio Frontão pelas imagens nessas vívidas passagens. Frontão, por muitos considerado o melhor orador de Roma depois de Cícero, foi escolhido pelo pai adotivo de Marco Aurélio para lhe ensinar a pensar, escrever e falar. Ou seja, foi ensinado a manifestar, né? Através da linguagem, das palavras, né? A retórica, ela é a linguagem. E mais do que apenas frases bonitas, isso lhe deu, e agora a nós, uma poderosa perspectiva sobre acontecimentos comuns ou aparentemente não belos. É preciso um olhar de artista para notar que o fim da vida não difere de uma fruta madura tombando da árvore. É preciso um poeta para perceber a maneira como o pão que assa se fende em certos lugares, e essas rachaduras, embora não pretendidas na arte do padeiro, atraem nosso olhar e servem para estimular nosso apetite, encontrando nessas rachaduras uma metáfora. Então, basicamente, o que ele tem falado sobre olhos de poetas e olho de artista é o que eu falo sobre olhos de aprendiz. É a mesma coisa, é a mesma intenção, né? E aí eu anotei primeiro aqui que fala que é preciso um olhar artista para notar que o fim da vida não difere de uma fruta madura tombando da árvore. E assim, eu te pergunto agora, né? Quantos humanos adultos que não tombam da árvore ainda verdes, antigos, mas não amadurecidos?
Se todos caíssem da árvore amadurecidos, mas nesse caso amadurecidos do espírito, já seria o próprio louvor, né? E temos que buscar isso, amadurecer o nosso espírito, para que concluímos essa passagem terrena aqui, em glória, em louvor, em harmonia, né? Em honra, em coragem de bater no peito e falar: eu amadureci, eu fiz o melhor, eu tenho orgulho do meu comportamento, eu tenho orgulho da minha transformação espiritual que eu passei nesse corpo físico terreno. E é isso que a gente tem que pensar. Por isso que é tão importante, às vezes, a gente pensar na morte da gente, que é algo inevitável. E aí te faz perceber perecível, te faz perceber ligeiramente nesse planeta. Uma hora vai acabar. 80, 100 anos, 120 anos, não sei quanto vive máximo de um ser humano, mas passa assim. Vamos amadurecer para cair com glória e louvor, né? E coloquei o seguinte: a vida tem vida própria e toda situação é neutra, que é algo que eu vivo falando aqui. E nós a rotulamos, né? Nesse caso, o padeiro pode considerar a fenda do pão ruim, mas tem gente que vai considerá-la boa, que vai até se atrair por ela. E quanto mais gente se atrair pela fenda que o padeiro considerou ruim, no final ele vai achar bom. Porque, querendo ou não, algo que ele considerou ruim, outras pessoas consideraram boas. No final, ele se neutraliza e considera aquilo bom. Então, todas as situações são neutras, né? Nós, com o nosso olhar, com a nossa personalidade, com a perspectiva de vida que criamos em nós, vamos determinar se tal situação é boa ou ruim. E já adianto que todas são boas. E aí ele continua aqui: há clareza e alegria em ver o que os outros não podem ver, em descobrir graça e harmonia em lugares que outros ignoram. Isso não é muito melhor do que enxergar o mundo como um lugar sombrio? Olhos de artista para sensibilizar, é o que eu escrevi aqui. Afinal, só a alma sensível, né, de um artista para enxergar a beleza na fenda do pão. E olhos de aprendiz para aprender a considerar mais o ponto positivo de crescimento proposto por cada situação, do que ficar preso nas lamentações, no vitimismo, na reclamação. Só repetindo o ciclo de negatividade, né? A gente acaba que, se você deixar a sua interpretação falar livremente, sem se corrigir, sem treinar, sem amadurecer, a gente vai ficar torcando em torno do rabo, correndo atrás do rabo, na negatividade, na reclamação, né? Reclamar é o quê? Clamar 2 vezes ou mais, né? Então você usa o poder da palavra para atrair aquilo que você não quer com a reclamação. Então, ao invés de reclamar por algo que te deixou desconfortável, por algo que te incomodou, se questione: por que eu estou desconfortável? Por que isso me incomodou? Como eu posso agradecer essa situação que está me deixando assim e me movimentando para que eu desperte um olhar positivo sobre essa situação? Afinal, toda a situação é neutra. Por que você está considerando ela ruim? São perguntas difíceis de encontrar a resposta, mas não é impossível. E se a gente realmente tem fé, entrega, sem dúvida, e faz essa pergunta genuinamente, as respostas vão chegar. E aí fica nesse ciclo de negatividade, até que por um instante uma perspectiva positiva inunda a sua vida, né? E aí você gera um desejo de mudar aquele padrão comportamental e mental, né? De reclamar, de se chatear com as coisas, de levar para o pessoal, de colocar no coração. Então, a mensagem aqui é: tenha olhos de aprendiz. Sensibilize, transmute a negatividade para o olhar da perspectiva positiva que cada situação traz, certo? Lembra, toda situação é neutra. Nós interpretamos ela e classificamos como boas ou ruins. Então vamos buscar totalizar elas, ver de uma forma holística, ver o todo.
ver todas as perspectivas daquela situação. Por que é ruim para mim e boa para você e vice-versa, ou boa para alguém? E por que tá me incomodando? Sempre questionar ao invés de reclamar, né? Questionar como sair dessa situação, questionar como aprender com essa situação, questionar como não passar por essa situação de novo, né? Ficar esperto, ver os sinais. A vida se comunica a cada instante com a gente. Ela dá spoiler o tempo todo, ela dá dicas, ela dá sinais. Se você estiver atento ao momento presente, você vai ver não somente, né, as infinitas provas de amor, do amor de Deus, dele para conosco, mas também toda a possibilidade de aprendizagem, da comunicação, de tudo que é dito, todos os sinais. Só esse milagre está presente só no momento presente. Por isso que é importante a gente controlar aquilo que nós temos controle, que é o quê? A nossa mente, né? Que já foi tema de lives passadas do Diário Estoico, que é a única coisa que controlamos. Então, ao invés de controlar todas as situações para elas saírem do nosso jeito, do nosso agrado, solta. Deixa vir. A gente é capaz de resolver. A mente está aqui para isso, para auxiliar. Deus está aqui para isso, para auxiliar. Então, para de tentar controlar o fora e controla como reagir a essas situações. Certo? Mais uma vez, meu nome é Sávia Alves, psicoterapeuta sistêmica, e esse foi mais um dia do Diário Estoico. Foi muito bom ter você aqui, um prazer. Amanhã tem de novo, 6h30 da manhã. E, mais uma vez, eu peço para você deixar o seu like, mandar esse vídeo para alguém que você gosta, convidá-los, né, para esse momento de espiritualidade, de mentalidade, de reflexão, para construirmos um mundo melhor. E me ajudar, né, a divulgar essa mensagem, para alcançar mais pessoas, né, para mais pessoas olharem pela perspectiva positiva, com olhos de aprendiz, e a gente fazer verdadeiramente, né, o céu na Terra, um lugar melhor para se habitar nesse planeta lindo que nos foi dado, né, nos foi colocado aqui. Então, um beijo para você, ótima quinta-feira, ótimo finalzinho de semana e até amanhã.